nosso consultório. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje quase 41 milhões de mulheres no mercado formal de trabalho, o que representa 43% do total de trabalhadores. Dessas mulheres, a maioria são mães. E é sobre isso que vamos falar hoje no programa Em Discussão Especial. Os desafios das mães no mercado de trabalho. Para essa conversa, eu recebo a Cássia Lima, que é fundadora da ONG Somos Mães. Seja bem-vinda aqui à Rede Alesp. Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar. Bom, eu queria que você explicasse primeiro um pouquinho da ONG, né? E falar um pouquinho das demandas que as mulheres, as mães, acabam enviando para vocês por conta dessa volta ao mercado de trabalho. Esse é um tema sempre de grande discussão para a gente, né? Presencialmente ou virtualmente, esse é um tema que gera muito engajamento. Então, sempre que a gente aborda isso, falando dos 4 meses e da volta ao trabalho, da dificuldade de deixar o filho aos cuidados de uma terceira pessoa, seja uma creche, seja avó, isso gera uma ansiedade muito grande nas mães, uma dor realmente de separação e a falta de ritmo, né? Porque ela ficou 4 meses focada num ritmo e agora ela tem que voltar ao ritmo de trabalho que nunca mais vai ser o mesmo de quando ela não era mãe. Então, realmente, esse é o tema que a gente sente que causa maior sofrimento hoje para as mães. A ONG, ela recebe essas demandas. Fala um pouquinho do trabalho da ONG também. A gente recebe demandas de diversos tipos, né? Desde dúvidas a respeito da gestação, de pré-natal, de questões relacionadas a riscos de prematuridade, a riscos de outras síndromes, né, que a gente já tem aí como identificar durante a gestação. Os cursos presenciais que a gente faz, a gente tenta atender todas essas necessidades, né, de trabalho de parto, de amamentação. Esses, na verdade, são os grandes focos hoje que a gente tem, né? A gestação, a amamentação e a volta ao trabalho. Na volta ao trabalho, quando a mulher, por exemplo, ela é demitida, a gente também tem uma grande demanda jurídica, digamos assim. Como é que a gente orienta essa mulher a receber, talvez, indenizações, ou até mesmo se ela está fora do mercado há 1 ano, ela tem direito a um auxílio maternidade depois que o bebê nasce. Muitas desconhecem esse benefício, então a gente orienta também em relação a isso, né? Como ela pode se manter ali mais ou menos, mesmo que fora do mercado, como é que ela consegue manter um benefício, receber um benefício para facilitar aí esses primeiros meses de vida do bebê. Vamos falar um pouquinho da parte jurídica, né? A mulher, ela tem um período que ela pode ficar com a criança, tem o período da amamentação. Queria que você falasse para a gente. E algumas empresas até elas dão plus, né? Tem um pouquinho mais tempo. Sim. Hoje, por lei, são 4 meses, né, de licença maternidade. Algumas mulheres economizam as férias para poder utilizar nesse período e aí elas ficam 5 meses em casa. Algumas empresas, como você mencionou, já oferecem 6 meses de licença maternidade. Fora isso, se houver uma orientação do pediatra, a mãe pode ficar mais 15 dias em casa, além desses 4 meses ou além desses 6 meses, para que ela possa continuar amamentando. Para isso, é preciso que o pediatra avalie o bebê e veja se essa questão de peso, se está adequado, se precisa de um pouco mais de leite materno com a presença da mãe. Mas isso realmente é orientação médica, é a orientação médica que vai definir se o RH vai aceitar ou não esses 15 dias a mais. Aí a mulher, ela precisa pegar o atestado Sim. desses outros 15 dias. Sim. Quando ela volta para o trabalho, ela tem uma estabilidade também, né? Ela tem um tempo de segurança? Depois que ela volta da licença maternidade, normalmente o que acontece é uma geladeira, né? A mulher fica ali em alguma função menos importante, onde ela possa ser menos requisitada. E depois o próximo passo normalmente se ela aceita essa condição, ela permanece, se não, normalmente ela é demitida. A gente tem hoje 50% das mulheres, até 1 ano depois que ela volta da licença maternidade, ela sai do mercado de trabalho. E isso não é só culpa também do empregador.
Às vezes a própria mãe não se sente segura de deixar o bebê aos cuidados de uma outra pessoa. Às vezes também ela não tem uma creche adequada, não tem uma rede de apoio, né? E tudo isso somado ao fato de que ela não está sendo mais tão requisitada profissionalmente, faz com que na ponta do lápis não vale a pena continuar trabalhando e ela também decide muitas vezes ficar em casa. Então ela sai do mercado de trabalho, não necessariamente é demitida, às vezes é uma opção dela também, mas por conta de diversas dificuldades que ela encontra, né? Provavelmente se ela encontrasse todo o apoio necessário, ela permaneceria na sua profissão. Se a empresa tivesse também, por exemplo, uma sala para extração de leite materno, que ela pudesse fazer isso, tranquilamente armazenar ali naquele ambiente, voltar para casa de forma segura e oferecer para o bebê, com certeza ela permaneceria no mercado de trabalho. Esse tratamento com as mães, né, principalmente com as mães novinhas, é que faz com que muitas mulheres até evitem, né, a gravidez por um bom tempo, né? Priorizem a carreira. Você tem também essas demandas na ONG, as pessoas que acabam deixando a maternidade para depois com esse medo do mercado de trabalho? A gente vive dois universos bem específicos no nosso trabalho, né? As mulheres que optam por retardar a maternidade, digamos assim, são mulheres de um nível socioeconômico cultural melhor, né? Então essa mulher, normalmente ela vai engravidar depois dos 30 anos, 35 até. E aí ela vai passar por alguns percalços no mercado de trabalho, mas de uma maneira um pouco mais estruturada. Mas a gente também tem uma outra realidade na ONG, que são aquela mulher que engravida sem planejamento e normalmente ela está abaixo de 20 anos de idade. E aí a realidade é bem diferente, porque ela não tem carreira consolidada, ela não tem rede de apoio e ela provavelmente, se sair do mercado de trabalho, ela vai voltar talvez numa recolocação muito abaixo daquilo que ela vinha planejando antes de uma gravidez. Até as pessoas que acabam engravidando, né, já com a carreira consolidada e resolvem sair, né, do mercado, elas abrem as suas próprias empresas, né? Você percebe isso também? Hoje se fala muito de empreendedorismo materno, né, justamente por isso. Isso está em alta. Então a gente tem várias outras atividades que foram desenvolvidas e aprimoradas para atender essa demanda. Então a gente tem coach de mães, a gente tem coach de mães que querem, não só de mães que querem se reposicionar dentro das próprias carreiras, mas coach de mães empreendedoras, que querem começar alguma coisa. Normalmente essa mãe busca alguma atividade com um propósito que tem a ver com a sua própria maternidade, não só para ter flexibilidade para ficar mais tempo com o filho, mas para dar um sentido para outras mães também. Então elas desenvolvem produtos e serviços, normalmente elas vão oferecer isso para outras mães. Então realmente a gente tem hoje startups que estão crescendo muitíssimo para atender esse movimento novo de mães, né? E o mercado de trabalho hoje, ele não é receptivo para aquela mãe tradicional, para aquele modelo de trabalho tradicional para aquela mãe, né? A gente, infelizmente hoje, a gente ainda tem poucas empresas que são acolhedoras para essa mãe. Existe até um índice muito interessante, que são as 100 empresas melhores para as mães trabalharem. Existem 100 empresas no mundo hoje que são muito boas para as mães. E dentro dessas empresas, 6 meses de licença maternidade não é mais um diferencial. Eles estão procurando outras alternativas, criando programas para receber melhor essa mãe e conscientizar também os seus pares de que ela agora vive uma outra realidade, mas que ela tem tanto potencial quanto qualquer outro funcionário que está ali. Eu diria que tem até mais, porque ela tem que desenvolver em 8 horas o que talvez um outro profissional tenha a flexibilidade de desenvolver em 10. Então essa mãe, ela tem uma potência redobrada, né? E com uma atenção realmente, hoje se hoje um funcionário desce para fumar um cigarro por 20 minutos, ela não tem mais essa necessidade, ela prefere produzir para poder sair a tempo de buscar o filho na escola, por exemplo. Bom, a mulher que fica afastada, né, das suas funções ali pelos 4, 5, 6 meses, como que ela tem que se preparar para esse retorno? Porque o tempo que ela fica em casa realmente é dedicado à criança. E também, se ela ficar pensando no emprego, ela não curte
aquele tempo, né, que é tão precioso e que passa tão rápido. Como que a mulher consegue fazer essa escolha até racional? Eu preciso separar esses meus 4 meses e a empresa fica para depois, ou ela vai fazendo uma transição? Na verdade, não se prepara, né? Porque 4 meses é muito pouco tempo. Quando a gente está grávida e é a primeira gravidez, ou seja, você não sabe nada daquilo que te espera, então você até consegue, durante a gravidez, planejar. Né? Você fala, nossa, 4 meses, eu vou ficar em casa 4 meses numa boa, né? Bebê vai dormir, boa. Bebê vai dormir, eu vou poder descansar, eu vou poder talvez exercer alguma outra atividade ali naquele período. E o bebê nasce e ela percebe que não é assim, né? Ela não tem tempo nem para dormir. Sim. Então ela não consegue pensar na volta ao trabalho, não consegue planejar. Ela vai começar a pensar nisso quando estiver batendo na porta. Então, 3 meses e meio, ela já começa a ficar, opa, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias eu vou ter que voltar, o que eu vou fazer? Vou armazenar o meu leite, vou colocar numa creche, vou deixar com a avó, e aí começa a criar uma angústia muito grande, porque ela realmente não se preparou, e provavelmente quando ela vai voltar, não só ela vai sofrer, como ela vai sentir também que a criança não está plenamente feliz, né? Com 4 meses, uma criança precisa ficar com a mãe. É diferente de uma criança com 1 ano, 2, 4 anos, que já está, de certa forma, um pouco mais independente, mas com 4 meses a criança nem senta. Então, como é que você vai deixar o seu bebezinho que nem senta aos cuidados de uma outra pessoa? Não tem coração que aguenta, né? Difícil aguentar isso. Algumas empresas têm até adaptado o trabalho para que a mulher faça home office, né? Então, alguns dias ela trabalha em casa, tendo a criança do lado. É uma tendência? É uma tendência, mas eu não reconheço nisso uma solução. Porque a gente está falando de home office para mulheres que trabalham em empresas na frente de um computador. Se você pensar numa mulher que trabalha numa loja, que trabalha numa padaria, sim, que é manicure, né, que é a realidade, na verdade, da maioria dos trabalhadores, não estou nem falando da mulher, que a maioria dos trabalhadores não tem essa condição de trabalhar à distância, porque precisa estar ali presencialmente atendendo um cliente, num chão de fábrica. Como é que você vai fazer isso virtualmente? Então, é uma solução para um nicho muito pequeno. Para a maioria ainda não, está muito distante. Como lidar com essa angústia? Né? Esses últimos 15 dias, 20 dias da licença maternidade, você já pensando, eu preciso voltar, coração aperta, vou deixar com quem? Vão cuidar da forma que eu cuido? Daí juntam todas as notícias, né? De crianças que têm problemas em creches. Como que a cabeça da mãe fica a mil? Mas e aí, como que ela consegue administrar isso? É conversando, se juntando a outras mães? Olha, Priscila, eu acho que essa angústia, ela não tem uma solução. Ela não tem. Porque mesmo que você se cerque de todos os cuidados, você sempre vai ficar com a dúvida. Estou fazendo a escolha correta? Né? Quando nasce o filho, todo mundo sabe que nasce a culpa da mãe. Independente da escolha que ela vai ter, ela vai carregar essa angústia. Agora, se ela vai, como administrar, né, que eu acho que essa é a grande questão, como administrar a culpa, a angústia, acho que realmente é conversando com as pessoas que vão cuidar do seu filho e tentando ali identificar os pequenos sinais de que aquilo está sendo bem feito. Então, por exemplo, uma criança que vai para a creche, você decide continuar amamentando, você tem que ter plena certeza que é o seu leite que vai estar sendo oferecido. Você extraiu o leite, armazenou, mandou para a creche, você tem que ter certeza que aquele leite está sendo oferecido. Tem muitas creches hoje que descartam esse leite e optam pela fórmula porque é mais fácil. As creches não estão preparadas para armazenar esse leite, entende? Então você tem que fazer uma investigação, dar um pouco mais de trabalho, você investigar tudo isso, conversar com outras mães que têm os filhos ali, para ter um pouco mais de tranquilidade. Né? Agora, se vai optar por deixar com algum parente, as preocupações são outras até, né? Eu penso que talvez uma avó, ela tenha a tendência a oferecer alguns alimentos que a mãe
não quer oferecer naquele instante, né? Naquele período, né? Normalmente as avós adoram oferecer doce, adoram oferecer outras guloseimas, enfim, né? Então você tem que estar muito bem conversado e também não é uma garantia. Então, assim, a mãe nunca vai ter plena tranquilidade trabalhando. A gente tem uma frase que usa muito que é: o mercado de trabalho quer que você trabalhe como se você não fosse mãe. E quer que você seja mãe como se você não trabalhasse. Essa conta simplesmente não fecha. Não fecha. E se a mulher, por exemplo, opta por não trabalhar fora, eu vou cuidar do meu filho. Você tem um mercado de trabalho que estimula o consumo incessantemente. Sim. Então, você vai na padaria, todas as coisas que são voltadas para o público infantil estão na altura da criança. Então, a criança pega e eu quero, né? Então, como é que você estimula tanto o consumo e não dá condição para a mãe trabalhar? Como ela vai pagar essa conta? E tem outra coisa, né? A gente está falando muito de maternidade, mas a gente tem que falar de paternidade. Essa era a minha próxima pergunta, né? Ótimo. Como que o papel do homem nisso, né? Porque é uma parceria, tem que ser uma parceria, né? Tem que ser. Não existe maternidade saudável sem paternidade ativa, né? Isso é fato, né? Isso não quer dizer marido e mulher casados eternamente, quer dizer que um pai está responsável por aquela criança, né? E ele tem que realmente dividir todas as questões que envolvem educação, criação, né? A gente está falando de licença maternidade porque aos 4 meses uma criança precisa da mãe, precisa do leite da mãe, precisa do colo. Mas uma criança vai crescendo, a figura do pai em outras decisões e no dia a dia se faz extremamente importante. Sim. Uma mulher sozinha, ela não consegue resolver todas as questões. E agora se fala muito em maternidade solo, né? E eu penso que é uma maneira muito romântica de falar sobre a maternidade, como se a mulher fosse uma heroína, né? E atrás de toda heroína tem alguém que não está fazendo a sua parte, né? E normalmente quem não está fazendo a sua parte é o pai, né? Porque a gente tem hoje, infelizmente, na nossa cultura atual, uma infantilização da figura do homem. Então, o homem ele é muito preparado para o mercado de trabalho, mas ele sempre vai ser muito novo para ser pai, né? Não, mas é muito jovem, vai ser pai. E aquela menina de 16 anos está ali crescendo, amadurecendo na marra, porque ela tem que assumir esses 2 papéis. E ela nunca vai conseguir assumir os 2 papéis, né? Sim. O pai é extremamente importante dentro de toda a figura que ele representa, né? O homem ele tem um papel diferente da mulher e eu não estou falando no mercado de trabalho aí, eu estou falando realmente em relacionamento. Né? Ele tem outro papel na figura da criança e é importante essas duas figuras presentes na vida do filho, né? Os homens eles têm mudado nos últimos anos, né? Não todos, mas parece que vem um movimento aí dos homens que assumiram também a paternidade, né? E conseguem dividir o tempo com os filhos, o cuidado, o banho, dar a comida, porque realmente é desgastante trabalhar o dia inteiro, ainda depois chegar nessa outra função de cuidar da criança, você não consegue cuidar até emocionalmente, né? Porque tem tantas demandas, os pais ajudando com a lição de casa, isso não os deixa menos homens, né? Pelo contrário, né? Eu acho que aí é o super-homem, né? Pelo contrário, né? Inclusive, esses dias mesmo eu estava estudando um pouco e, assim, alguns políticos usam esse marketing de que são bons pais para se afirmarem como bons políticos. Isso quer dizer que se um homem é um bom pai, ele pode ser um bom político, porque se ele cuida bem do filho, ele vai cuidar bem de uma nação. E fico eu aqui pensando, que dirá uma mulher, né? Se um homem ele vai ser um bom líder nacional, porque ele é um bom pai, que dirá uma mulher, né? Então, a gente também precisa equalizar isso. Esse pai herói porque ele divide as funções com a mãe, que dirá a mãe, né? Que dirá a mãe, que a maioria das mulheres hoje, infelizmente, ainda assumem a maternidade sozinha. Esses homens estão aumentando, existem muitos homens que fazem movimentos muito interessantes. A gente conhece, dentro da ONG mesmo Somos Mães, a gente tem alguns casos de homens que abriram mão da vida corporativa para cuidar dos filhos, mas são raros.
né? E a gente tem que rever, eu volto a falar do consumo, porque quanto mais o consumo é estimulado, mais as famílias se sentem obrigadas a estar trabalhando fora do convívio familiar para comprar coisas que muitas vezes não é aquilo que o filho deseja. Sim. Né? Então, quanto mais a gente se colocar nessa obrigação, né, do inglês, da natação, da viagem, do presente caro, diversas outras distrações materiais, a gente tem que ir para fora trabalhar para conseguir dar conta disso. E, na verdade, não é isso que o filho quer. Né? O filho vai querer isso quando está faltando aquilo que é mais importante para ele, que é o vínculo familiar. A gente, né, conhece famílias que são super simples, né, financeiramente, mas que têm dentro de casa o amor, o carinho, a segurança, né? E isso faz depois adultos mais seguros. É um reflexo, né? Ali aqueles primeiros anos, depois o reflexo no adulto. Sem dúvida. Eu estava até conversando ontem, né, com um pediatra espanhol e ele falava justamente isso, né? Ele é um homem com mais de 60 anos e ele falava, olha, na minha casa não tinha viagem de férias, na minha casa não tinha brinquedo, eu usei a roupa dos meus irmãos e das minhas irmãs, que eu fui herdando, e tá tudo bem, né? Todo mundo cresceu muito bem e muito feliz. Por isso que a gente precisa rever esse modelo, né? Então, por exemplo, o seu filho é mais importante do que o dinheiro? Todo mundo vai responder, sim, o meu filho é mais importante do que qualquer dinheiro do mundo. Né? Então, por que você não pode parar de trabalhar por causa do seu filho? Né? A gente não está falando de viver de uma forma miserável, né? Eu vou ficar, até porque você não vai conseguir dar o mínimo necessário para esse filho. Mas, se você pode reduzir o seu tempo de trabalho, por que não fazer isso para criar essa criança de uma forma mais vinculada e economicamente mais viável para o mundo? Porque há estudos que dizem, estudos americanos que dizem que se você criar esse vínculo nos primeiros 1000 dias da criança, economicamente ela é mais viável para o mundo. É uma criança que vai ser menos doente, uma criança que vai ser menos violenta. Portanto, você não precisa ir investir em hospitais e segurança pública, porque vai ser uma criança mais centrada, digamos assim, e uma criança que vai aprender com mais facilidade. Então, você percebe que essa atenção plena ao filho, ela vai gerar economia para o seu país. E esses estudos americanos, inclusive, que é um país que nem tem licença maternidade, já é antigo, já deve ter alguns anos esse estudo, e ele é ainda uma luta diária, né? A gente tem que lembrar disso, porque na contramão de tudo isso, volto a dizer, tem uma indústria que está estimulando o consumo excessivo. Sim. Só dá para a gente fazer escolhas quando a gente tem a consciência, né? Quando tem conhecimento. A ONG, ela pretende também trazer esse conhecimento de uma forma mais ampla, porque hoje vocês respondem demandas que chegam, vocês têm uma rede ali de atendimento, mas vocês querem expandir isso com outros trabalhos na mídia, por exemplo? Sim, nós temos um projeto agora que vai ser lançado em 2020, que é um documentário que pretende trazer essa discussão social para dentro da maternidade. Como é que a sociedade influencia a maternidade e paternidade e vice-versa. Como a maternidade e a parentalidade influencia na nossa sociedade. Então, a gente já está trabalhando, né, num documentário que vai alargar essa discussão com profissionais diversos, não só aqueles profissionais relacionados intimamente com a maternidade, como obstetras, por exemplo, e pediatras, mas a gente está conversando com sociólogos, com filósofos, antropólogos, advogados, para saber como é que a gente equaliza um pouco todas essas questões. Dentro desse mesmo projeto tem uma exposição de fotos que vai chamar atenção para o tema, e o lançamento do nosso segundo livro, que também gerando mais conversa em cima de todas essas questões. Queremos mudar, mas queremos ações populistas ou queremos ações centradas e sustentáveis? Porque se não forem sustentáveis, passou ali aquele fogo
a gente já esquece e tudo volta a ser o que era antes, né? Então a nossa discussão vai ser bem grande o ano que vem. E o documentário vai passar onde? Todas as pessoas vão ter acesso? Vai estar na internet? Como vai funcionar? A gente quer realmente que seja de largo acesso, né? Então, para isso, cinemas, alguma streaming também, e também, claro, nos meios gratuitos, né? YouTube, para que a gente possa deixar disponível para todo mundo que quiser assistir. A exposição, ela será em ambiente de circulação farta, né? E a gente pretende que seja numa estação de metrô, para que as pessoas sejam impactadas diariamente no seu dia a dia. Né? Eu penso que se você tiver que entrar em algum ambiente, mesmo que não seja pago, isso dificulta você ter 30 minutos para entrar e sair e apreciar tudo aquilo. Então, a gente pretende que seja realmente numa estação de metrô para facilitar esse trânsito. E tudo isso muito acessível, né? A gente quer, por exemplo, que o livro saia em braille também, para que outras pessoas possam ter acesso. A gente quer que isso seja gravado para que as pessoas também tenham acesso. A gente tem também uma demanda muito grande de mães que têm algum tipo de limitação intelectual. Então, a gente precisa também impactar essa mulher, porque além de todas essas questões que a gente está falando, ela tem as limitações pessoais também. O livro tem o mesmo conteúdo do documentário? Ou não? É outro conteúdo? O livro ele vai ser mais em formato de depoimentos e também com alguns profissionais falando acerca de determinados assuntos, né? O nosso primeiro livro, que foi lançado em 2016, ele tinha esse formato, nós separamos por capítulos como a amamentação, volta ao trabalho, e ao final de cada depoimento a gente tinha um profissional validando aquele discurso da mãe, né? E chamando a atenção para a intensidade daquilo, porque às vezes a mãe expõe alguma dificuldade, expõe alguma emoção, pelo fato de ser mulher e a mulher é muito emotiva, as pessoas rotulam aquilo de uma forma, às vezes, desumana, né? Então, a gente precisa de um profissional sempre validando que aquilo está dentro da normalidade, mas que pode ser melhor, né? O fato de ser normal não quer dizer que não possa ser melhorado, e o fato de ser comum também não quer dizer normal. Né? Então... E esse material também pode ajudar as empresas a enxergarem as mulheres mães de outra maneira. Né? Sem dúvida, a gente desenvolve também programas para empresas, né? Para que elas tenham uma parentalidade mais acolhedora, não só para a mãe que está voltando para a empresa, mas para o pai, porque se a gente quer ter um pai mais presente, a empresa também precisa ser mais flexível com esse pai, para ele também levar o filho ao médico, para ele sair mais cedo para buscar na escola, né? Então a gente não pode olhar só a mãe, a gente tem que olhar o pai também. Bom, para a gente finalizar, queria que você deixasse o acesso, né, à ONG, à internet, me fala do endereço, como as pessoas podem entrar em contato e também ter essas informações. Claro. O nosso site é o somosmães.org.br e as nossas redes sociais são Somos Mães de Primeira Viagem, que foi o nosso primeiro nome, engajou e ficou. Mas o site é somosmães.org.br. É só acessar também o YouTube. Todas as informações estão lá. Aí lá tem materiais informativos para as mães, mas se tiver também alguma dúvida pessoal, dá para mandar lá e vocês ajudam. A gente responde todas as questões. Chegam por direct, por e-mail, pelo Facebook, a gente responde todas. Bacana. Bom, esperamos você em outra oportunidade. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Bom, o programa em discussão especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau.